Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Linux in Cloud Essentials. Meu nome é Atos, esse é o professor aqui, e essa é a minha formação aí, minha ficha técnica, a formação minha acadêmica, sou mestrado em administração, pós-graduado em segurança em redes de dados, graduação em negócio, em telecomunicações e redes de dados, e tenho curso técnico em manutenção também, lá bastante tempo atrás. Também aí escritor, já tenho alguns livros escritos, Administração de Servidores Linux, 13 ferramentas para controle, monitoramento e defesa de redes de dados, infraestrutura Big Data, no Open Source, e 7 passos para tuning no servidor Linux, que em breve já vai estar aí nas livrarias também. Como experiência profissional, aí nós já administramos redes há algumas décadas, essas redes que a gente administra, tanto na parte de infraestrutura, o que me deu base aí para escrever o livro Infraestrutura Big Data, como também na parte de servidores, que é o que nós vamos abordar mais aqui. Então nós temos aí servidores e serviços, infraestrutura física e lógica de rede de dados, e já vai para uma boa data aí, Como professor também, já estamos aí no mercado há algum tempo, tanto em aulas presenciais, quanto aulas gravadas, quanto aulas online, webinar e outros mais que a gente já tem feito há alguns anos também. As matérias que eu tenho mais abordado, que eu tenho lecionado mais, é banco de dados, sistemas operacionais e infraestrutura de redes. Então, esses são os temas que eu tenho mais embasamento no conhecimento. Bom, esse curso nós vamos fazer ele baseado nessas literaturas, Administração de Servidores Linux, Programação em Shell, do Júlio César, Linux Documentation Project. Temos aí também um pouco de foco em cima da certificação Linux, então nós vamos também pegar material deles, Moving to Linux, movendo para o Linux. Então, é uma forma que eu tento abordar, sempre frisando aquele conhecimento que você possa ter. Então, eu vou, sempre que possível, fazer um comparativo com Windows, com coisas que provavelmente você conheça. Isso vai ficar mais fácil de você entender aquele conceito que está sendo passado. E, por fim, aí, o Guia de Administração Linux, que também é um livro bem interessante, que nós também abordamos bastante assuntos em cima dele. Da ementa que nós vamos ter, será editores de texto, vamos ver o Nano e o Vim, que são os dois maiores, aí, os mais conhecidos. O Vim é um dos mais antigos, dos servidores, dos editores que nós trabalhamos, mas tem o Nano aí, que é uma ferramenta muito prática, muito fácil de trabalhar. Então, nós vamos ver os dois logo na primeira aula. Customização e administração do Shell. Então, nós vamos ver aí variáveis locais e globais, o que é, como criar uma variável, como trabalhar com uma variável. Alias, ou os apelidos para os comandos, uma forma de simplificar a nossa vida aí, para na hora de trabalhar. Ele cria apelidos para comandos que podem ser assim, uma sequência de comandos longos, você transforma em uma única palavra. Então fica bem mais fácil aí para você no dia a dia. Arquivos de login, na hora que você digita lá o usuário e password, o que acontece, quais arquivos estão envolvidos nesse instante que passa até o momento que você recebe o prompt, aquela cerquilha, para você poder começar a trabalhar no prompt. Então nós vamos ver isso aí também. Dentro do tema de comandos GNU Linux, coletando informações de usuários do sistema, então várias ferramentas aí para abordar essa questão de segurança também. Localizando arquivos indesejados no sistema, quais são as ferramentas que nos auxiliam a isso.
obtendo informações administrativas, né? Então, esse é um parágrafo muito importante, principalmente quando você não tem um servidor do seu lado, né? Se ele está na nuvem, né? Se ele está, por exemplo, na Amazon, ele não está do seu lado. Então, você não está ouvindo o bip na hora que acontece alguma coisa. Então, nós temos que saber onde localizar, obter informações do sistema, né? Para ver o que está acontecendo ou o que aconteceu, né? Instalando, removendo e atualizando programas. Então, nós vamos ver aí como isso é feito no Red Hat e no Debian. Então, nós vamos estar aqui trabalhando com o Red Hat, na figura do CentOS, com o Debian, com o próprio Ubuntu, né, que são ferramentas, sistemas operacionais, né, e distribuições ou distribuições que você vai conseguir imagens nos servidores da Digital ou da Amazon, ou da maioria aí dos clouds que você for alugar um equipamento, né, você vai ter essas distribuições. Red Hat, CentOS, Debian, Ubuntu, que são as principais. Então, nós vamos ver algumas delas aqui. A instalação de pacotes, utilizando aí o DPKG e o RPM, que são vamos colocar assim, os pais, né, do apt e do Yum, convertendo extensões de arquivos. Poxa, eu tenho uma ferramenta que só existe para Debian, mas eu trabalho com Red Hat. Como que eu consigo trazer essa ferramenta para o ambiente do Red Hat e vice-versa? Então, nós vamos ver isso aí. É possível migrar entre as distribuições um pacote já instalado, né? Inicialmente, pacotes no formato RPM, então, como que são as chaves, né, os comandos que o RPM tem. Vamos compilar programas, né? Compilando programas e bibliotecas, né? Então, o comando configure, make install, make clean, né? O arquivo makefile, como ele é criado e por quê. Modo estático e compartilhado, né, das bibliotecas, que é o modo compartilhado, o que é o modo estático, né? Listando bibliotecas disponíveis, quais são as bibliotecas que aquela aplicação está utilizando. Então, nós vamos ver bastante coisa sobre bibliotecas. Por quê? Porque é uma forma bem interessante de você trabalhar. Se você desenvolve, que seja em Shell Script ou que seja numa outra linguagem, né, o conceito de biblioteca é igual para todas as linguagens. Então, é bem interessante. Nós vamos ver aí também a parte conceitual, né? Introdução à rede. Não precisa nem de frisar, nem de falar, né? O tanto que é importante para um administrador saber, né, o que é a rede, né? Entender o IP, um gateway, o ARP, RARP, DNS, o que é essa sopa de letrinhas aí? Então, nós vamos ver isso também, né? Configurando a rede em sistemas Debian e CentOS, então, nós vamos também praticar isso aqui. Gerenciamento de processos, outra questão muito importante, né? Você, como administrador, precisa gerenciar os processos e prever se um processo está indo de uma forma assim, catastrófica, absorvendo toda a sua máquina. Então, nós vamos ver aí algumas ferramentas muito interessantes para você na hora que você precisa administrar uma máquina remota. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? Praticamente, nesses últimos anos que eu tenho trabalhado essencialmente com administração de servidores na nuvem, a coisa que a gente mais faz é monitorar servidores, né? Então, eu tenho aquele livro de monitoramento lá, justamente por isso, porque é muito importante. Nós vamos ver aqui, nessa parte de gerenciamento de processos, né, essa administração dos processos no servidor. Então, criando, monitorando, matando processos no Linux, gerenciando, né, prioridades de processos. Então, eu posso dizer que um determinado processo tem prioridade máxima na máquina em relação aos outros, porque eu preciso que aquilo termine. Então, tudo isso nós vamos ver aqui também. Bom, inicialização. Essa inicialização nós vamos tratar o quê? O boot, né, o start da máquina, né? Quais são aí as fases, o que está envolvido nessa inicialização do nosso servidor, né? Aí nós temos o System 5, que é uma forma muito interessante, né, de distribuir os arquivos que serão utilizados na inicialização da máquina. Fica muito claro, fica muito fácil, né? O System 5
vem aí do SO Unix, né, que era da Santa Cruz Operation System 5, Xenix, né? Então, assim, ele foi muito bem bolado e por isso acabou migrando para dentro do Linux também, né? Então, nós temos aí níveis de execução do System 5 e gerenciando serviços. Dentro de servidor SSH. Servidor SSH, simples, muito simples de trabalhar, de se instalar, tá? Um servidor SSH, mas você precisa de ter os detalhes. Então, nós vamos ver aqui como é feito um acesso, como é copiado os arquivos, como eu crio uma chave de confiança entre os servidores e para que eu faço isso, né? Acesso por SSH, né? Sem senha, né? Via SSH agente. Então, nós vamos ver aí da instalação, configuração e o uso de um servidor SSH, que, lógico, né, é a forma mais usada para você acessar os seus servidores como administrador. É lógico que para o uso do dia a dia, muitas vezes o servidor que está na nuvem está lá para ser um portal, um servidor web. Então esse é o acesso maior feito em cima dele. Mas a gente, como administrador, nós precisamos do SSH, né? Nós vamos trabalhar aqui essencialmente dentro de um SSH. Tá? Por quê? Porque o prompt é a forma mais rápida que tem de você trabalhar. Tá? Bom, temos aí, para finalizar, né, o TCP Wrapper. Entendendo TCP Wrapper e suporte do TCP Wrapper. TCP Wrapper é pouco conhecido, mas é muito forte, muito mesmo. São 2 arquivinhos que nós vamos trabalhar que dão um suporte e uma força enorme para o nosso servidor que está na nuvem. Então você vai precisar de instalar um firewall, e esse cara vai te ajudar no seu firewall. Ele vai ser mais um apoio de segurança na sua máquina. Manipulando hardware e dispositivos, né? Então nós vamos dar uma explorada, ver o que existe dentro do nosso /dev, né? Ver aí os dispositivos de armazenamento, né? Criar partições em HD. Então nós vamos trabalhar isso, porque isso é muito comum também na nuvem, né? Eu crio um servidor, de um momento para o outro eu preciso de anexar mais um HD porque ficou pequeno. O meu MySQL está grande demais, eu tenho que mover ele para um outro HD maior. Então, são funções, são trabalhos do dia a dia, né? Dentro de device, aí nós vamos ver o UID, né, que é uma forma muito segura de trabalhar com cada unidade. Nós vamos ver o porquê desse UID e os labels dele, porque é tão interessante trabalhar com ele ao invés de trabalhar com device só. Servidor X, né, então a parte X, né, a parte gráfica do nosso servidor. Normalmente, um servidor na nuvem não trabalha com com essa parte gráfica, mas nós vamos ver por quê. Porque muitas vezes você, na sua máquina, no seu desktop, tem dor de cabeça com a parte gráfica. E eu preciso que meu desktop esteja funcionando ok para poder conectar no meu servidor lá fora. Então nós vamos passear aí sobre servidores X, né, configurando o suporte à interface gráfica, variável de ambiente, né, variável display, instalando um Windows, né, então o Window Manager e Display Manager, né, protocolos XDMCP e o XNet, né. Então, essa será uma passada que nós vamos fazer para você ter um conhecimento básico na parte gráfica para que seu desktop funcione muito bem, ok? E finalizando aí, né, nós temos as tecnologias de assistência, que é o GOC, Gnome On-Screen Keyboard, e Orca, né? São 2 tecnologias, uma para facilitar para você ter um teclado na tela, e a outra que é o Orca, que ele fala tudo que está na tela, né? É uma tecnologia de assistência para cegos, né, para deficientes visuais, então é muito interessante. E esse será o nosso tema de fechamento, ok? Bom, então é isso. Vamos então iniciar o nosso curso. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente através dos canais, né, dos cursos, e fique à vontade. Estamos aí para sanar qualquer dúvida que venha a acontecer. Obrigado e até a próxima.